Começando mais um Reflexões da Leitura com o livro A Liberdade é uma Escolha. E vamos hoje no capítulo Sentado em Duas Cadeiras ao Mesmo Tempo, A Prisão dos Segredos. Se você está achando muito comprido os capítulos, sim, é isso. Dessa vez eu não quis cortar os capítulos, porque o modo que está estruturado parece que não permite isso, parece que está muito bem amarrado, sabe? Uma parte na outra. E aí deixar vocês uma semana esperando a outra parte do capítulo, achei melhor deixar tudo junto. Mas, não tem problema, esse capítulo aqui é um pouquinho mais curto, tá bom? E lembrando que se você quiser trabalhar com meditações, com algumas práticas terapêuticas, você pode acessar o Meditare Surrender, que vai ajudar você a se libertar ainda mais, né? Afinal, a liberdade é uma escolha. Então, vamos começar o capítulo. O link está na descrição, tá? Só clicar ali e você vai lá para a Hotmart. Começando. Na Hungria temos uma expressão: quem quer se sentar em duas cadeiras, acaba no chão. Se você vive uma vida dupla, a conta vai chegar. Quando você é livre, pode viver de maneira autêntica e parar de se dividir entre as duas cadeiras. Seu eu ideal e seu eu verdadeiro. E se tornar coerente. Você aprende a se sentar de maneira plena na cadeira de sua própria realização. Robin tentava se equilibrar no espaço entre as duas cadeiras quando veio se consultar comigo, pois seu casamento estava à beira do colapso. Ela estava cada vez mais cansada de tentar atender às exigências do marido. Não havia mais paixão no casamento, que se tornaram uma relação vazia. Robin sentia que precisava de uma máscara de oxigênio para chegar ao fim do dia. Em busca de alívio, ela começou a ter um caso. A traição é um jogo perigoso. Nada é mais excitante do que um novo amante. Quando se está em uma cama nova, ninguém fala em quem vai tirar o lixo, de quem é a vez de levar as crianças para o treino de futebol. Tudo é prazeroso, sem responsabilidade, além de ser temporário. Por um tempo, logo após o início do caso, Robin se sentiu viva, alegre, mais otimista e forte, capaz de tolerar a situação em casa porque sua fome de afeição e intimidade estava sendo atendida em outro lugar. Mas então, seu amante lhe deu um ultimato. Ela tinha que escolher, o marido ou ele. Robin marcou o primeiro horário comigo porque estava paralisada, incapaz de se decidir. Na primeira consulta, fez vários rodeios, detalhando os prós e contras de cada opção. Embora o divórcio pudesse impedir seu amante de deixá-la, seria devastador para seus dois filhos. Mas, se continuasse casada, ela teria que abrir mão da pessoa que a fazia se sentir amada e valorizada. Era a felicidade dos seus filhos ou a sua própria realização. Mas a decisão que Robin precisava tomar não tinha a ver com qual homem ela queria ficar. As mesmas atitudes em relação ao marido, afastamento, disfarces e segredos, seriam repetidas com um amante ou com qualquer outro relacionamento romântico até que ela decidisse mudar. A liberdade dela não era escolher o homem certo, era encontrar uma maneira de expressar seus desejos, esperanças e medos em qualquer relacionamento. Infelizmente, esse é um problema comum. Mesmo um casamento iniciado com paixão e cumplicidade pode virar uma cela. Acontece com o passar dos anos. Muitas vezes fica difícil perceber quando e como a cela é construída. Existem os conflitos naturais, o estresse por causa do dinheiro, trabalho, filhos, família ou doença. Como o casal não tem tempo ou uma estratégia para resolver esses incômodos, a preocupação, a dor e a raiva se acumulam. Depois de um tempo, é ainda mais difícil expressar esses sentimentos porque eles provocam tensão e discussão e, portanto, é preferível evitá-los. Antes que se dê conta, o casal está vivendo vidas separadas. A porta está aberta para outra pessoa entrar e tentar preencher o que foi perdido. Ninguém tem culpa quando um relacionamento está tenso. As duas pessoas estão fazendo coisas que mantêm a distância e as disputas. O marido de Robin era um perfeccionista. Ele a criticava, julgava e era difícil de agradar. No início, ela teve dificuldade em reconhecer que também agia de maneira a prejudicar o relacionamento, como se afastar, se retrair, se ausentar e não demonstrar interesse. Além disso, ela mantinha sua infelicidade em segredo. O caso era um segredo secundário. O segredo principal era tudo o que ela tinha começado a esconder do marido, seus altos e baixos, suas tristezas e prazeres, seus desejos e melancolias.
A honestidade começa quando aprendemos a dizer a verdade para nós mesmos. Eu disse a Robin que continuaria a atendê-la somente se ela deixasse o caso extraconjugal de lado enquanto se esforçava para manter uma relação mais honesta consigo mesma. Passei 2 exercícios para ela fazer. O primeiro eu chamo de sinais vitais. É um modo rápido de autoavaliação, de conscientização do clima emocional interior e do clima emocional que você mostra ao mundo. Estamos sempre nos comunicando, mesmo quando não dizemos uma palavra. O único momento em que não nos comunicamos é quando estamos em coma. O exercício consiste em fazer um esforço consciente para verificar o seu corpo várias vezes por dia e se perguntar: será que me sinto tolerante e caloroso ou distante e inflexível? Robin não gostou de descobrir o quanto era inflexível, rígida e fechada. Ao longo do tempo, o ato de avaliar sua temperatura emocional a ajudou a ficar mais calorosa. É nesse ponto que eu introduzo o segundo exercício, interrupção de padrão. Uma maneira de substituir conscientemente uma resposta habitual para outra. Quando Robin sentia que queria se afastar ou rejeitar o marido, ela devia fazer um esforço consciente para não se afastar. Ela suavizou o olhar e passou a enxergar o marido de forma mais amorosa, algo que não fazia há muito tempo. Uma noite, à mesa do jantar, ela segurou a mão dele com carinho. Foi um pequeno passo na direção da intimidade. Eles tinham muita coisa a recuperar se quisessem reconstruir seu relacionamento, mas eles haviam começado. A cura não é possível quando escondemos ou rejeitamos parte de nós mesmos. As coisas que silenciamos ou encobrimos são como reféns presos no porão tentando desesperadamente chamar nossa atenção. Sei disso porque tentei esconder o meu passado durante anos, esconder o que tinha acontecido comigo, esconder minha dor e meu ódio. Quando Bella e eu fugimos da Europa comunista após a guerra e viemos para a América com Marian, eu queria ser uma pessoa normal. Não queria ser a pessoa destruída que eu de fato era. Eu era uma mãe, mas também era uma sobrevivente do Holocausto. Trabalhei numa confecção cortando linhas soltas das bainhas de roupas de meninos, recebendo poucos centavos por cada pacote de 12 itens, amedrontada demais para falar qualquer coisa em inglês e ouvirem o meu sotaque. Eu queria apenas me integrar, ser aceita. Não queria que as pessoas sentissem pena de mim. Não queria mostrar as minhas cicatrizes. Só algumas décadas mais tarde, quando eu estava terminando minha formação como psicóloga clínica, é que entendi o preço de levar uma vida dupla. Eu estava tentando curar os outros sem curar a mim mesmo. Era uma impostora. Por fora, era uma psicóloga, mas por dentro não passava de uma adolescente de 16 anos aterrorizada, trêmula, secretamente em negação, perfeccionista e tentando sempre se superar. Até conseguir enfrentar a verdade. Fui prisioneira do segredo que eu escondia. Meu segredo também aprisionou meus filhos de forma que ainda estou tentando entender. As memórias da infância que Mary Ann, Audrey e John compartilham, o medo e a tensão que sentiam subliminarmente sem saber do que se tratava, são semelhantes aos que leitores de todo o mundo, filhos de sobreviventes do Holocausto, me relataram em cartas. Ruth, cujos pais eram sobreviventes húngaros, me falou sobre o impacto que o silêncio de seus pais teve em seu desenvolvimento. Por um lado, ela teve uma infância maravilhosa. Seu pai e sua mãe eram alegres e pareciam aliviados por terem imigrado para a Austrália, felizes por poder oferecer aos filhos uma boa educação, pagando aulas de balé e piano, criando-os num ambiente de paz e comemorando suas conquistas e amizades. Tivemos sorte, eles costumavam dizer. O trauma não era uma marca visível. Mas havia uma falta de conexão entre a experiência interna e a externa de Ruth. A positividade de seus pais sobre o presente contrastava com o silêncio sobre o passado e isso a deixava ansiosa. Um mau pressentimento se insinuava em meio a várias experiências, por mais prazerosas ou rotineiras que fossem. Ao assimilar o medo e o trauma não verbalizado por seus pais, ela também desenvolveu a impressão de que algo estava errado, de que algo terrível estava prestes a acontecer. Ela se tornou mãe e uma psiquiatra de sucesso, mas independentemente de suas realizações, Ruth nutria uma sensação perene de medo e se perguntava: por que me sinto assim? Nem mesmo sua formação profissional em psiquiatria lhe forneceu a lente certa para entender. Quando completou 19 anos, o filho mais novo de Ruth pediu que ela o levasse junto com o irmão à Hungria. Ele queria saber mais sobre seus falecidos avós. Com a ascensão do extremismo de direita ao redor do mundo,
e com a compreensão de que aqueles que não conhecem a história estão condenados a repeti-la, ele se sentiu especialmente interessado em conhecer mais sobre o passado, mas Ruth se recusou a ir. Ela havia estado na Hungria quando jovem, no auge do comunismo, e não fora uma experiência agradável. Ela não queria voltar de jeito nenhum. Um amigo, então, lhe recomendou um livro, A Bailarina de Auschwitz. A leitura renovou sua coragem e despertou uma forte necessidade de enfrentar o passado de seus pais. Ela concordou com a viagem. Recuperar o passado de seus pais ao lado dos filhos foi uma experiência transformadora e terapêutica muito intensa. No gueto de Budapeste, eles visitaram uma exposição numa sinagoga. Pela primeira vez, Ruth viu fotos que mostraram em detalhes o que sua mãe tinha vivido. Foi doloroso e difícil aceitar a verdade, mas também foi útil e fortalecedor. Ela compreendeu melhor o passado e isso mudou sua relação com os pais. Ela entendeu, enfim, a relutância em falar daquela época e reconheceu que eles estavam tentando se proteger e protegê-la. Mas esconder ou minimizar a verdade não protege nossos entes queridos. Proteger, nesse caso, significa se esforçar para curar o passado e não repassar inadvertidamente o trauma. Ao enfrentar seu legado familiar, Ruth conseguiu encontrar coerência interna e reconciliar com a origem de sua ansiedade e começar a se livrar dela. Só comecei a me tratar quando um colega da Universidade do Texas me deu um exemplar do livro de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, e eu criei coragem para lê-lo. Não me faltavam desculpas e motivos para resistir. Não preciso ler o relato de outra pessoa sobre Auschwitz, dizia a mim mesmo. Eu havia estado lá. Por que passar por todo aquele sofrimento de novo? Por que deixar os pesadelos voltarem? Por que revisitar o inferno? Mas, quando finalmente abri o livro no meio da noite, enquanto minha família dormia e a casa estava silenciosa, algo inesperado aconteceu. Eu me senti vista. Frankl estivera onde eu estive. Parecia falar diretamente comigo. Nossas experiências não eram idênticas. Ele tinha 30 e poucos anos quando foi preso e já era um psiquiatra reconhecido. Eu era uma jovem ginasta e estudante de balé, sonhando com um namorado. Mas a forma como ele escreveu sobre nosso passado em comum mudou a minha vida. Vi uma nova possibilidade para mim mesma, uma forma de abrir mão dos segredos e parar de me esconder, de negar e de fugir do passado. As palavras dele e, mais tarde, sua orientação, me deram coragem e inspiração para enfrentar e expressar a minha verdade e, ao contar o meu segredo, recuperar o meu verdadeiro eu. O acerto de contas e a libertação são impossíveis quando mantemos segredos e funcionamos sob o código da negação, ilusão e minimização. Às vezes, a necessidade de guardar um segredo é tácita ou inconsciente. Às vezes, os outros compram nosso silêncio com ameaças ou força. De qualquer maneira, segredos são prejudiciais porque criam e mantêm um clima de vergonha, e a vergonha é a consequência de qualquer vício. A liberdade é resultado de enfrentar e dizer a verdade e, conforme vou abordar no próximo capítulo, isso só é possível quando criamos um clima de amor e aceitação dentro de nós. Muito bom, muito bom. Então, agora, ela vem na parte das estratégias, né? E é interessante, né? Quantas coisas, às vezes, a gente faz de movimento e não vive a nossa verdade, né? A gente fica... isso Jung traz também, né? Parte das máscaras sociais, né? Às vezes a gente vive duas verdades até nos meios de relacionamento. Não estou falando de traição, não. Estou falando no dia a dia. No trabalho a gente usa uma máscara, em casa a gente usa outra, com alguns amigos outra, e assim a gente vai indo. Só que, por trás dessas máscaras todas, qual é a verdade? Qual é a tua verdade? Quem você realmente é? Isso reforça as questões do outro capítulo, o anterior, né? De que, às vezes, vamos deixando de nos amar, de ser quem somos, em prol de assumir uma responsabilidade ali atrás, em busca, né, dos 3 As. Bom, aí agora nós temos as estratégias para se libertar dos segredos. Quem quer se sentar em 2 cadeiras, acaba no chão. Coloque 2 cadeiras lado a lado. Sente-se numa delas sem cruzar as pernas. Perceba como seus pés encostam no chão. Sinta o peso de seus ossos na cadeira. Sinta a coluna se alongar desde a pelvis e a cabeça se afastar do pescoço.
Relaxe os ombros e afaste-os das orelhas. Respire fundo algumas vezes. Respirações restauradoras, alongando com a inspiração e relaxando com a expiração. Ou seja, é no inspirar, crescer a postura, quase sair do vídeo até. E no soltar o ar, relaxar, se acomodar, tá? Agora, sente-se com uma nádega numa cadeira e a outra na outra cadeira, na cadeira do lado. Verifique seus pés, isquios é os ossinhos ali do glúteo, né, da bunda. Coluna, pescoço, cabeça e ombros. Como ficam seu corpo e sua respiração quando você se senta em duas cadeiras? Por fim, volte a se sentar numa única cadeira. Apoie os pés no chão e sinta os isquios em contato com o assento. Alongue a coluna e o pescoço. Você voltou para casa. Siga o ritmo de sua respiração enquanto se realinha e entra em equilíbrio. Então isso aqui é quase uma meditação. Aqui, vou pegar essa parte aqui e vou gerenciar uma meditação nessa técnica respiratória aí que ela está falando, tá bom? A honestidade começa quando aprendemos a dizer a verdade para nós mesmos. Faça o exercício Sinais Vitais que Robin usou para salvar seu casamento. Faça um esforço consciente para verificar várias vezes por dia o seu corpo e a sua temperatura emocional. Pergunte-se: eu me sinto tolerante e calorosa ou distante e inflexível? Isso é uma capacidade tem que ser praticada várias vezes, tá? É uma questão de consciência, de você perceber como o seu corpo reage. Isso leva tempo e prática, mas se você começa a perceber isso, você vai ver o quão mais fácil vai ser de você atingir questões de amor próprio, porque você vai respeitar muito mais o seu corpo, tá? Conte a verdade na presença segura de outras pessoas. Grupos de apoio e programas de 12 passos podem ser maravilhosos para compartilhar a sua verdade e aprender com outras pessoas que estão fazendo o mesmo. Descubra uma reunião local ou online em que você estará na companhia de pessoas que podem se identificar e ter empatia com a sua experiência. Compareça a pelo menos 13 reuniões antes de decidir se é ou não é para você. Isso aqui, a parte de grupos, às vezes, para a pessoa é meio complexo o lidar com grupos. Ajuda bastante, tá? Mas isso aqui reforça a necessidade de fazer terapia, tá? Como eu digo, todo mundo deveria fazer terapia. Mesmo quem acha que já é o alecrim dourado, também precisa de fazer terapia. Porque achar que é o alecrim dourado nem sempre é o alecrim dourado, tá? Isso é uma questão que eu penso, né? Para atingir a iluminação, se atingirmos a iluminação, nem precisaríamos estar mais aqui. E essa é a parte do alecrim dourado que eu brinco. Enfim, faça terapia, tá? Faça práticas de autocuidado. Mas o fato da terapia, por que é importante? Porque ali você vai comunicar o seu sentir. E ao comunicar, você vai ajudar o seu corpo, a sua mente a se libertar de muita coisa. Muitas resoluções, isso eu percebo nos clientes que eu atendo, muitas resoluções do corpo e da mente já partem dessa comunicação, dessa expressão. Então, faça esse movimento, tá? Vai te ajudar bastante. E no próximo capítulo, né, como ela já comunicou, a gente vai trabalhar muitas questões ali ligadas a amor, né? Ninguém rejeita você a não ser você mesmo. A prisão da culpa e da vergonha. E lembrando, a vergonha é a frequência mais baixa na escala das emoções de David Hawkins. Então, imagina você ficar nessa frequência aí, quantas coisas você atrai também para sua vida. Tá bom? Então, nos vemos no próximo capítulo. Até mais!